Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor. Vamos ficar em pé, abrir a palavra de Deus no Salmo número 16. Salmo número 16. Amém? Amém. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o seu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 5 diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Amém? Feche os teus olhos, vamos levantar um clamor ao Senhor. Coloque a sua vida diante dele, coloque a vida da igreja, das pessoas que estão aqui, os trabalhos que nós estamos fazendo, que o Senhor nos fortaleça. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos gratos, Senhor, diante da tua presença. A tua palavra que nós lemos agora, Pai, diz que o Senhor é o nosso guarda, o Senhor é capaz de nos guardar, porque o Senhor é o meu refúgio, é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso Senhor. Nós não possuímos nada além de ti, não existe outro bem, não há nada em que possamos ancorar a nossa fé, a nossa vida, Senhor, a não ser o Senhor. Nós possuímos a ti somente, ó Senhor. Ah, Pai, nós ofereceremos sacrifícios de louvor ao Senhor, ofereceremos-nos a ti, ó Senhor, como sacrifício vivo, agradável diante da tua presença. O Senhor é a nossa porção, o Senhor é a porção da nossa herança, o Senhor é aquele que tem nos sustentado, e nós te louvamos por isso, Pai. Senhor, o salmista disse que as divisas dele caíram em lugares agradáveis, e é linda a herança que ele recebeu. Nós podemos afirmar a mesma coisa nesta noite. Toda a herança que o Senhor nos trouxe, toda a herança que o Senhor nos deixou, é linda, ó Senhor, é aprazível. Nós nos congratulamos, nós nos alegramos, ó Pai, porque verdadeiramente o Senhor é a porção da nossa herança, e nós nos alegramos em ti. Alegramos, Senhor, pelo andamento de todas as coisas durante toda essa semana, Pai. O que nós pudemos ver, o que nós pudemos sentir, o que nós pudemos abraçar, o que nós pudemos, ó Senhor, olhar com os nossos olhos da fé e ver o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é poderoso e o quanto o Senhor dá relevância para aqueles que são seus, ó Senhor. Nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, colocamos, ó Senhor, este culto que é em louvor e em adoração a ti, ó Pai, na tua presença. Senhor, nós pedimos que os céus estejam abertos para receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Nós nos abrimos também para receber a tua palavra, ó Senhor, que ela venha de encontro
com aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós achamos, ó Senhor, mas aquilo que nós precisamos, ó Pai. Lava-nos com a tua palavra, nos purifica, seremos limpos, ó Senhor, seremos santificados por ti e podemos olhar para frente, para ti, ó Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Nós te adoramos e exaltamos o teu nome, ó Pai, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Adore ao Senhor. Olha só o que vamos fazer. Sempre ao Senhor.
Essa semana nós concluímos ali o nosso acordo de parceria com o projeto Casa de Deus, lá na Fundação Paz e Vida. Né? Já vai por a imagem para nós, tá, por favor. Glória a Deus. Desde 2019 que a gente está indo, porque a fundação está um prédio que estava lá e a gente precisava fazer alguma coisa com aquele prédio, né? Apesar que veio a pandemia, veio tudo. Mas nós oferecemos para uma porção de gente para trabalhar lá. Alguns disseram que não, e os que queriam não tinham a documentação necessária para trabalhar. Até que no começo desse ano, o Senhor trouxe o pastor Brígida, a necessidade dele, veio, encontrou com aquilo que nós tínhamos disponível. E o Senhor vai fazer um grande trabalho ali. Amém? Um grande trabalho. Eu já tenho alguns meninos que estão em recuperação numa chácara que era alugada, e agora eles estão fazendo adaptação lá da ala 2 da Fundação Paz e Vida. Está ficando muito bonito lá, é gostoso a gente ver aquele lugar movimentado de novo, as pessoas entrando, saindo dali. Não é? A palavra de Deus diz, o Senhor diz que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Amém? O pessoal de quinta-feira, que toda quinta-feira, tem vindo já há muito tempo, orando para que nós conseguíssemos concretizar esse trabalho. E nessa semana nós pudemos fechar. Amém? Eu queria agradecer a você que esteve orando, esteja orando mais ainda. Amém? Porque aquele local é um laboratório onde o Senhor trabalha em vidas, trabalha em almas. E dali continuarão saindo pastores, missionários, bons pais de família, bons profissionais sairão daquele lugar, porque é o lugar do Senhor, amém? A obra do Senhor, amém? Glória a Deus. Então eu queria agradecer mesmo, né, você que esteve orando, e peço que continue em oração, porque nós precisamos ver a obra do Senhor avançar, amém? Muitas coisas nós não entendemos ainda, mas enquanto a gente caminhar com o Senhor, lá na frente o Senhor vai mostrar para a gente o que é que Ele queria, qual era o propósito e como nós andamos na direção certa. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Em nome de Jesus? Se você quiser vir aqui perto, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a se lançar no mar e alcançar a terra, quanto os demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços de navios, e foi assim que todos se salvaram em terra, não é? Mas um pouquinho antes, aí o Senhor disse a Paulo, não é? O Senhor disse para ele que era preciso que ele comparecesse diante de César, e que nenhuma daquelas pessoas se perderiam, todas elas seriam salvas. E isso aconteceu, como nós vimos aqui. Uns foram segurando em tábuas, outros nos destroços dos navios, outros nadando, não é? Mas chegaram em terra firme, ali na ilha de Malta, onde foram bem recebidos pelos nativos. E todos se salvaram. As 276 pessoas que estavam naquele navio, que foi totalmente destroçado, que naufragou, todas elas se salvaram. A palavra de Deus diz que chovia muito e fazia muito frio. Então o que aconteceu? Os habitantes ali, os nativos
ajudasse a secar as roupas dos náufragos e aquecesse aquelas pessoas. E Paulo foi ajudá-los a fazer a fogueira. Pegou ali uma porção de gravetos, uma porção de varas e lançou na fogueira. Mas ele foi surpreendido, porque ali no meio daquele feixe tinha uma víbora venenosa que estava fugindo do calor. E para fugir do calor, ela grudou na mão de Paulo. Ela picou a mão de Paulo e ficou pendurada nela. E olha, meus irmãos, eu não sei com relação a vocês, mas a maioria das pessoas que eu conheço tem medo de serpente. Você tem? Imagina passar a mão nos gravetos e jogar lá de repente, um daqueles gravetos tem vida, né? Começa a se mexer, gruda ali na mão. E as pessoas normalmente têm medo de serpente porque faz associação com o animal que Satanás usou lá no Jardim do Éden, não é verdade? Mas a gente deu uma paradinha aqui no nosso texto, porque existem algumas lições que nós podemos e devemos aprender através dessa situação enfrentada por Paulo. A primeira coisa que nós devemos entender é que momentos ruins, situações ruins, acontecem o tempo todo e com todas as pessoas. Amém? Ou com você não acontece? Situações ruins, momentos ruins, acontecem com todas as pessoas e acontecem o tempo todo. Até com Paulo, que teve uma conversão maravilhosa, uma conversão que se fosse, tem filmes feitos, né, falando a respeito da conversão, tentando reconstruir a conversão de Paulo, mas foi uma conversão cinematográfica, onde ele caiu do cavalo ali no caminho de Damasco, e ele foi salvo pelo Senhor Jesus. Ele ficou um tempo cego, mas a vida dele foi totalmente transformada depois que ele teve aquele encontro com Jesus. Amém? Você entende isso? Paulo teve a vida totalmente transformada depois que ele encontrou com Jesus. E a vida dele nunca mais foi a mesma. A vida de Paulo foi diametralmente oposta à vida que ele vivia. E ele permaneceu em obediência aos princípios da palavra de Deus, em obediência à palavra, em obediência aos ensinos de Jesus, através dos apóstolos e a tudo aquilo que ele aprendeu do Senhor Jesus pela palavra, porque ele teve um encontro real com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas sabe de uma coisa? Por mais bela que tenha sido, por mais cinematográfica que tenha sido a conversão de Paulo, essa conversão não o isentou de problemas, de forma nenhuma. E às vezes as pessoas vêm para a igreja, se entregam ao Senhor e acham que a vida vai ser um mar de rosas, vai ser mil maravilhas. Não, sempre vai ter problema, sempre vai ter situações difíceis, sempre vai ter circunstâncias negativas. Mas a diferença agora é que antes de Jesus, a pessoa andava sozinha. Depois que recebe Jesus e é totalmente transformado e consegue caminhar no alinhamento da palavra de Deus, essa pessoa jamais anda sozinha. O Espírito Santo do Senhor, o próprio Senhor Jesus está tomando conta dela. Ela se transforma de um bastardo em filho de Deus. Uma situação completamente diferente, porque aquela pessoa que não tinha nenhuma identidade, era só mais uma pessoa no globo terrestre. Agora ela é reconhecida nos céus e no inferno como filho, como filha de Deus. Aleluia! E o Senhor não abandona os seus. Para a gente ter uma
nessa passagem, nós vimos que Paulo estava preso. Eu não sei se alguém que já ficou preso, atrás das grades mesmo. Paulo estava preso. Ele corria o risco, ou ele correu o risco de ser morto pelos soldados. Por quê? Justamente como ele era prisioneiro, os guardas estavam cuidando de Paulo e dos outros presos. E como nós lemos aqui, eles tinham medo que eles fugissem a nado. Então, a solução que os guardas acharam: vamos matar todos os prisioneiros. Assim a gente não corre o risco deles se salvarem nadando, não é? Ele enfrentou o naufrágio, enfrentou a serpente. Essas foram algumas das coisinhas só nesse pequeno trecho que Paulo enfrentou. Situação difícil, não é mesmo? Situação ruim, situação que eu acho que a maioria de nós, por pior que seja as situações que a gente tem enfrentado, parece que não são tão ruins como essas que Paulo estava enfrentando. Agora olha só, embora todas as pessoas passam por dificuldades, nós como crentes não podemos esperar de forma nenhuma, não é? Que nós não vamos passar por momentos difíceis. Mas como crentes, nós devemos entender os tempos ou os momentos difíceis da nossa vida, sabendo que nós somos protegidos e nós temos o Senhor do nosso lado, o Senhor andando juntamente conosco. Amém? O Senhor é a nossa direita, o Senhor é a nossa esquerda, o Senhor é a nossa frente, o Senhor é a nossa retaguarda, o Senhor por cima, o Senhor por baixo. Ele está nos guardando. Amém? Olha, no capítulo 28, no versículo 4, a palavra de Deus diz que quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque ele foi salvo do mar, mas a justiça não quer deixá-lo viver. Ou seja, aqueles homens disseram: ele vai receber uma punição justa. Aqui se faz, aqui se paga. Você já ouviu isso, esse versículo do mundo lá fora? Aqui se faz, aqui se paga. A verdade é uma só. A palavra de Deus fala sobre a colheita e sobre a plantação e sobre a colheita, não é? Mas não se trata disso aqui. Se trata de permanecer firme no Senhor, um posicionamento firme, ainda que as ondas tempestuosas do mar batam com força no naviozinho que está prestes a naufragar, ainda que coisas ruins aconteçam, nós temos o Senhor. Aleluia! O que é que nós percebemos aqui? Nós percebemos que as pessoas querem ser entendidas, as pessoas querem ser compreendidas, mas não gostam muito de compreender. Gostam de lançar as outras pessoas no fogo, gostam de condenar as pessoas, julgar as pessoas, gostam de falar as suas conclusões a respeito da vida de outras pessoas e as suas avaliações. Era isso que aquele povo estava fazendo. Eles fizeram uma avaliação da vida de Paulo e falaram assim: qual a conclusão que eles chegaram? Ele conseguiu se safar do naufrágio do navio, mas uma serpente pegou na mão dele. Uma serpente picou a sua mão e ele vai morrer. Então as pessoas gostam de ser compreendidas, mas não gostam de compreender. Falta empatia entre as pessoas. Falta empatia no meio do povo de Deus. Falta empatia do povo de Deus com as pessoas lá fora. Falta empatia em todos os lugares. Nós ouvimos muito falar, e essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo isso: é fácil pregar sobre o amor. O difícil é você viver uma vida de amor. É viver amando as pessoas. Por quê? Porque não compreende o amor de Deus.
não compreendem. E as pessoas, por mais que estejam na igreja, por mais que estejam comendo da palavra de Deus, quando elas são afetadas por alguém ou por uma circunstância, por uma atitude de alguma outra pessoa, elas não buscam o Senhor. Elas querem que o Senhor não faça justiça, mas que o Senhor vingue aquilo que elas passaram na mão das outras pessoas. E não é isso que a palavra de Deus diz. A nossa justiça, ou a nossa avaliação com relação a outras pessoas é um trapo de imundícia, não serve para nada, é um trapo mal cheiroso que não vai levar ninguém a lugar nenhum. É muito mais fácil julgar e condenar do que compreender as situações difíceis, ou que as situações difíceis fazem parte da vida de todas as pessoas. Às vezes até nós mesmos falamos, ah lá, ó, tá vendo? Eu disse que ia acontecer, eu falei que ia acontecer, não é? Agora está passando pela situação difícil. É muito mais fácil, não é? É mais fácil as pessoas julgarem até quando alguém se levanta como seguidor de Jesus. Esse Jesus que nos alertou que é imprescindível que as aflições, os momentos de angústia, os momentos difíceis, os momentos turbulentos venham, mas também Ele mesmo nos alertou para que nós não ficássemos desesperados. Ele mesmo nos alertou para que nós tivéssemos bom ânimo, para que nós nos animássemos, porque assim como Ele venceu, nós também venceremos. Aleluia! Nós venceremos os momentos difíceis. Amém? Glória a Deus! Quem já passou por momentos difíceis aqui? Diga amém. Amém. Quem já venceu momentos difíceis porque o Senhor deu livramento? Diga amém. Amém. Quem está passando por momentos difíceis? O Senhor vai dar livramento. Amém? Glória a Deus! Outra lição que nós aprendemos neste episódio é que a nossa história, ela não é definida pela situação que nós estamos passando. A nossa história, preste bastante atenção nisso, a nossa história não é definida pelo momento difícil que nós estamos passando, pela situação, pelo momento em que estamos vivendo. O que nos define é o final da história. Por quê? Porque entre o que nós estamos passando e até chegarmos ao final, existe um lapso de tempo. E como você anda, como você age, como você enfrenta essa situação, é que vai definir o final da sua história. Amém? E olha só o que o Senhor diz. Diz o Senhor, sou eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Aleluia! E os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Nós temos que nos apegar às promessas do Senhor que estão na palavra de Deus, para que a gente enfrente os momentos que nós estamos vivendo, os momentos que nós estamos passando, porque não são esses momentos que definem a história da nossa vida, mas é lá no final que vai estar escrito, o finalzinho da história, é que nós vamos ver que o que realmente definiu a história da nossa vida foi o andarmos com o Senhor, foi praticarmos a palavra de Deus, foi entendermos a palavra do Senhor. E agora eu quero dizer uma coisa para você: a torcida para o pior, ela é grande, ela é muito grande. A torcida para que o pior aconteça é muito grande. Tinha uma moça que trabalhava comigo, sempre que acontecia uma situação ruim, ela falava assim: não existe nada tão ruim que não possa piorar, não é? A torcida para que as coisas vão de mal a pior é muito grande, é muito grande. E quem
verdade. Sabe que a torcida para o pior, ela é grande. O pensamento é semelhante ao pensamento daquelas pessoas que estavam lá, naquele momento ali, quando Paulo foi picado pela serpente. Qual era o pensamento deles? Eles pensaram, depois um pouquinho mais para frente, aí no capítulo 28 você vai ver. Eles pensaram, olha, ele vai inchar e vai cair morto de repente, porque ele foi picado por uma serpente. Essa era a expectativa do momento. Que a vida de Paulo acabasse, que a vida dele tivesse um fim. Eles estavam esperando ver com os olhos, aqueles olhos, que a terra há de comer, como diz algum, que Paulo iria inchar e iria morrer ali por causa da picada da serpente. Mas eles se esqueceram e até a pessoa, o centurião que estava ali junto, esqueceram que Paulo era um servo do Deus vivo. Ele não servia a qualquer senhor. E a reação daquele que serve a Deus, diante dos momentos, diante das coisas ruins que acontecem, é uma situação diferenciada. A nossa reação como servos de Deus, diante da adversidade, revela se realmente nós somos servos de Deus, se realmente nós somos crentes, se realmente nós somos cristãos, se realmente nós servimos a Deus de verdade, ou se nós só somos religiosos. Aquelas pessoas esqueceram que Paulo era fidelíssimo ao Senhor. Paulo não ficou gemendo, ele não ficou se lamentando, ele não deu um berro e saiu correndo. Ai, eu fui picado por uma serpente, uma cobra me picou e agora eu vou morrer, não é? O que é que vai acontecer comigo? Você já viu pessoas escandalosas assim? Eu já vi por abelha, eu já vi por formiga, imagina por serpente. Paulo, ele não se lamentou e não ficou gemendo. A Bíblia diz que ele sacudiu a sua mão e fez com que aquela serpente caísse ali no fogo. Também não deixou que os maus pensamentos ocupassem a sua mente. Eu já vi muitas pessoas que quando passam por momentos ruins, ficam falando para Deus. E aí, Deus, eu orei tanto, eu tenho tantos anos de conversão, eu tenho buscado o Senhor, sou dizimista fiel, sou ofertante fiel, eu não perco os cultos. Por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Por que a víbora veio grudar na minha mão? Por que a serpente veio me picar? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo outro? O Senhor não leva em conta o tempo de fidelidade, como eu sou fiel ao Senhor. Eu não deixo de ler a Bíblia, eu não deixo de cantar cânticos. As pessoas questionam ao Senhor. Deixe que os pensamentos ruins subam à sua mente. Paulo até poderia pensar em desistir. Falar, se está acontecendo tanta coisa ruim comigo. Olha, eu fui preso lá por causa de pregar a palavra. Eu fui preso por pregar a palavra. Depois fui jogado aqui dentro de um navio para ser mandado lá para a Itália, juntamente com outros prisioneiros. E agora eu estou aqui nessa ilha, fui picado. Eu fui ajudar e fui picado por uma cobra. Ele podia pensar em desistir. Ele podia pensar em abandonar o caminho. Mas ele sabia em quem ele cria. Aleluia! Paulo sabia em quem ele cria. E ele entendia que Jesus jamais abandona os seus. Aleluia! Diga isso para o irmão que está do seu lado. Jesus jamais abandona os seus. Aleluia! Glória a Deus, o povo está se preparando aí para a Páscoa. Hoje, muita gente saiu, até algumas igrejas evangélicas estão fazendo um domingo de Ramos, né? Uma tradição que veio de Roma, e porque logo chega a Páscoa, não é? A Páscoa é o relembrar
do sacrifício do Cordeiro vivo. Paulo sabia que ele cria, sabia que ele foi comprado pelo sangue do Cordeiro, que ele foi liberto pelo sangue do Cordeiro. Ele entendia que a sua vida foi transformada e nunca mais ele seria aquela pessoa de antes do caminho de Damasco. Ele trabalhava para não ser aquela pessoa de antes. Ele entendia que ele era uma nova criatura e que todas as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Agora ele tinha o seu espírito regenerado. Paulo cria piamente naquilo que ele pregava. Olha só a situação que ele atravessou. Ele sofreu um naufrágio. A sua reação ali na ilha de Malta poderia ser: olha, eu sou pregador da palavra, eu sou apóstolo, eu sou homem de Deus, eu estou cansado, estava num navio que chacoalhava o tempo todo, que era jogado de um lado para outro, com pessoas reclamando, com pessoas amaldiçoando, com pessoas não sabendo o que fazer naquela situação. Ele podia pensar: olha, eu estou cansado, eu estou muito cansado. Ele podia esperar que aqueles nativos que receberam tão bem ele viesse lá, trouxesse uma aguinha morna para que ele lavasse os pés, roupa seca para ele se aquecer, que viessem servi-los. É isso que muitas vezes a gente vê, as pessoas que são crentes no Senhor Jesus querendo ser servido por outras pessoas, mas não querem servir. E olha o que Paulo foi fazer. Paulo foi mostrar o que acontece com um líder de verdade, um líder que é convertido ao Senhor. A Bíblia diz que o dia estava frio, estava chuvoso, todos eles estavam muito molhados com a água do mar. Imagina você molhado e recebendo aquele vento frio no seu corpo. Todos eles também estavam cansados, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, porque enfrentaram um monte de coisa. E um pouquinho para trás aí diz que eles enfrentaram o vento euroaquilão, que lançava o navio de um lado para o outro, e o navio ficou à deriva por muito tempo. Imagina você olhando de um lado do navio, você só via água no horizonte. Olhava para o outro, só via água, não tinha nada. E o vento balançando o navio, entrando água por tudo quanto é lado. E o navio sendo quebrado, não é? Mas a palavra de Deus nos ensina, nos leva a entender que o verdadeiro líder lidera pelo exemplo. Mandar fazer é fácil. Mandar fazer é muito fácil. Mas Paulo arregaçou as mangas e foi ajudar os habitantes da ilha a recolher os gravetos para fazer a fogueira. Quem sai para trabalhar, ele acaba se machucando. Quem vai fazer alguma coisa para ajudar outras pessoas, acaba se ferindo, acaba tendo momentos ruins, mas isso não importa. Paulo, outra vez, eu quero lembrar de novo, que as nossas reações diante da adversidade, elas revelam se realmente nós somos servos de Deus e o grau que nós temos de intimidade e o quanto nós reconhecemos a nossa identidade como filhos de Deus. E Paulo, outra vez, ele revela a sua identidade no momento em que ele foi picado pela cobra. Sabe o que acontece, meus irmãos? Os pagãos e até mesmo os judeus ali daquela época, eles acreditavam que se alguém merecesse morrer, ele seria picado por uma serpente. É por isso que eles disseram: ele deve ser um assassino. Foi livre do naufrágio, mas vai morrer, não é? Então eles ficaram firmemente olhando para ele, esperando que ele inchasse e morresse. Mas qual foi a reação de Paulo? Ele não fez nenhum espetáculo para mostrar àqueles ímpios que ele, o apóstolo Paulo, tinha fé. Porque é isso que muitas pessoas fazem hoje em dia, não
não é? Querem mostrar aquilo que estão fazendo, para que as pessoas vejam que eles têm muita fé. Mas Paulo conhecia o texto de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, que talvez você não esteja lembrado agora que está escrito. Mas abra aí que você vai lembrar. A palavra de Deus diz assim, em Marcos 16, versículos 17 e 18. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Paulo conhecia a palavra de Deus, e ele sabia o que estava escrito ali. Ele conhecia de verdade, e ele cria de verdade. Ele cria, ele tinha uma fé verdadeira. Ah, como nós estamos buscando, não é? Que as pessoas tenham esse tipo de fé, que creem de verdade na palavra de Deus, que creem no nome do Senhor Jesus de uma forma toda especial, como está escrito na palavra, que creiam nesse texto. Jesus diz que sinais acompanhariam aqueles que creem. Quais sinais? Falariam em nome dele, expulsariam demônios, falariam novas línguas, pegariam em serpentes. E Paulo experimentou literalmente isso. Ele pegou na serpente. E se beberem, diz aí o texto, a palavra de Deus, alguma coisa mortífera, nada, absolutamente nada, lhes fará dano. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. A igreja do Senhor precisa despertar, porque o Senhor quer trabalhar na vida de todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor. Todos nós que fazemos parte do Senhor. Esse texto de Marcos 16 é para todos aqueles que creem em Jesus. Aleluia! O que Paulo fez? Ele jogou a serpente no fogo. No final do versículo 5 diz que ele não sofreu dano nenhum. Ele não sofreu mal nenhum. Qual seria o normal? O normal seria que aquele veneno que entrou em contato com o sangue de Paulo coagulasse rapidamente. E o sangue coagulado, o sangue grosso, ele entupiria as veias, as artérias, causaria uma forte inflamação, uma dor terrível, insuportável, ele experimentaria, e o seu corpo incharia totalmente. E então a morte aconteceria subitamente e repentinamente. Mas essa expectativa de morte das pessoas que estavam do lado de Paulo não aconteceu. Ela não foi consolidada, porque Paulo era servo do autor da vida. Aleluia! E sabe o que o Senhor quer dizer para nós essa noite? Talvez muitos tenham expectativas de que o seu sangue engrosse. Muitos têm expectativa de que o seu sangue fique coagulado rapidamente. Estão esperando você morrer espiritualmente. Estão querendo que algo de ruim aconteça com a sua vida, até material, com a sua vida física. Estão esperando que algo aconteça na sua vida e que você desista daquilo que Deus entregou na sua mão. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Assim como Paulo era servo do autor da vida, o autor da vida também está aqui. É nele que você creu quando você recebeu o Senhor como Salvador da sua vida. Então eu quero dizer para você que a expectativa de morte que as outras pessoas, ou que o diabo, que o inimigo das nossas almas tenham com relação à sua vida, não vai ser consolidada em nome de Jesus, porque é maior aquele que está em
você do que aquele que está dos que não creem no nome bendito do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E qual foi a reação de Paulo diante daquela avaliação negativa dos malteses e das pessoas que estavam com ele no navio, que diziam com certeza, ele vai morrer, não é? Ele fez alguma coisa muito ruim, ele é um homicida, ele é um assassino, ele escapou de morrer lá no mar do naufrágio e agora é picado por uma serpente e ele não vai escapar dessa. Ele poderia ter se defendido, porque um pouco antes dele ser colocado no navio para ir para a Itália, ele fez a sua defesa pessoal, não é? Quando ele foi preso, ele fez a sua defesa, ele podia ter se defendido ali no meio daquelas pessoas, mas ele não fez isso. E os acontecimentos que vieram a seguir confirmavam a identidade de Paulo como servo de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, na maioria das vezes, não vale a pena a gente ficar batendo boca com aquelas pessoas que querem ver o nosso mal, que querem ver a nossa ruína, que querem ver a gente acabado, que querem ver a gente derrotado lá no chão. Não vale a pena. O que vale a pena é nós obedecermos ao Senhor. Não vale a pena nós fazermos a nossa defesa. Por quê? Porque quem nos defende é o Senhor. E o Senhor, Ele não enxerga como a gente vê. A gente vê o que a pessoa está falando. E a pessoa fala porque ela fala daquilo que ela está vendo. Mas Deus enxerga os dois lados da moeda. Ele enxerga o antes, o durante e o depois. Ele enxerga todas as coisas. E nada escapa da visão do Senhor. Então nós não podemos desistir. Nós temos que nos manter firmes. Nós temos que ficar muitas vezes calados diante do Senhor. Nós temos que ficar muitas vezes deixando que a pessoa ache que ela nos subjugou, deixando ela entender que ela pisou sobre nós e saiu vencedora. Nós precisamos fazer esse tipo de coisa, mostrar a nossa identidade. E mostrar a identidade é deixar que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela tome conta da nossa vida, na turbulência e na calmaria, nos tempos ruins e nos tempos bons. Nós somos do Senhor 24 horas do dia, 7 dias da semana, os 30, 31 dias do mês, o ano todo nós somos do Senhor. E Ele não nos abandona, Ele está conosco. Aleluia! Nós somos dele, nós servimos a Ele, nós queremos, pedimos a Ele para nos tornar aptos, para sermos instrumentos usados nas suas mãos. Aleluia! E sabe o que acontece? O que vai acontecer? O que aconteceu ali com aquele povo? Eles esperaram, diz a palavra, por um bom tempo. Demoraram um bom tempo esperando. E como nada aconteceu, eles mudaram de opinião. E de assassino, Paulo passou a ser chamado de Deus. Ora, ele não morreu, então ele é Deus. Não é? Tem muita gente que está esperando para ir no velório. Mas o velório não acontece. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Aleluia! O Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei qual a avaliação as pessoas têm feito a seu respeito. Não sei o que as pessoas têm falado sobre você ou a respeito de você. Não sei quantas avaliações negativas você tem. Mas uma coisa eu sei: reaja segundo a sua verdadeira identidade. Reaja de acordo com aquele que habita dentro de você. Reaja como servo de Deus, porque tem uma frase nova vindo sobre a sua vida. Aleluia! Eu acho que você não entendeu. Aqueles homens disseram: ele vai morrer.
Essa era uma frase. Esperaram ele morrer, não morreu. Ele é um Deus. Essa é a outra frase. As pessoas podem estar esperando que algo de ruim aconteça na sua vida, que você não prospere, que você não vá para frente, que você não consiga fazer aquilo que você tem a expectativa de fazer, seja em qual área for da sua vida. Mas o Senhor manda dizer para você nessa noite: não importa qual frase tenho falado a seu respeito, não importa qual afirmação tenham feito a respeito da sua vida, tem uma frase nova vindo dos céus sobre a sua vida. Aleluia! E essa frase, ela traz uma identidade, e os inimigos podem ver, os inimigos podem sentir que nessa frase ela está enlameada de sangue, dizendo: este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada, eu tenho prazer nele, eu estou trabalhando na vida dele, ele vai se levantar, aleluia, ele vai sair de onde ele está, porque ele foi criado para o louvor da minha glória, aleluia. O diabo pode se agitar, meus irmãos, o diabo pode fazer o que ele quiser, mas nós temos que tomar uma posição, nos mantermos firmes diante do Senhor. O barquinho pode quebrar, as ondas podem nos jogar de um lado para outro, mas nós sairemos ilesos, aleluia, porque o Senhor tem um povo nos esperando na enseada, o Senhor tem um povo hospitaleiro, um povo que recolhe bem, um povo que sabe entender as coisas, aleluia, um povo que aquece, um povo que sabe dar a resposta para aqueles que vêm como forasteiros da sua terra. O Senhor tem muitas coisas para nos dar e para nos oferecer, aleluia. Você não está sozinho, você não está sozinho. O Senhor me mostra que tem gente aqui que está aqui e tem gente que está assistindo, que está passando por lutas duríssimas, que está passando por momentos de adversidade terríveis, mas Ele manda dizer: eu estou contigo, eu estou contigo, aleluia. Quando você não puder caminhar, eu te tomo pela tua mão, aleluia. O Senhor nos leva, meus irmãos, o Senhor nos leva para frente, o Senhor nos faz sair de momentos terríveis que nós passamos ilesos, aleluia. A serpente pode vir até picar, vai ficar os buraquinhos do dente dela ali, mas o sangue não vai coalhar, aleluia. Não vai ter um inchaço mortal, não vai ter aquela dor mortal. Por quê? Porque você é um imortal, você recebeu a vida eterna do Senhor, aleluia. Nós precisamos entender o que está na palavra de Deus. E o que é que está na palavra de Deus? Jesus ali no Sermão da Montanha, ele disse assim: vocês veem as aves dos céus e as flores do campo, elas estão por aí por um pouco de tempo, mas eu cuido das aves dos céus, não falta alimento para elas. E nem Salomão, com toda a sua riqueza, não conseguiu se vestir como uma florzinha no campo sequer, porque é o Senhor que cuida. E ele disse: se eu cuido deles, que logo vão morrer, imagina de vocês. Meus irmãos, nós precisamos pegar a palavra do Senhor, enfiar dentro de nós e viver de acordo com a palavra do Senhor. Nós não somos um homem ou uma mulher que está andando somente na face da terra. Nós fomos regenerados, nós fomos feitos outra vez a imagem e a semelhança do Senhor. E Ele não ficou só contente com a regeneração, Ele trouxe Jesus para morar dentro de nós. O Senhor está aqui dentro, aleluia. Então não importa a torcida contra, pode ter uma pessoa só torcendo a seu favor, mas
Se não tiver ninguém, também não importa. Por quê? Você e Deus é a maioria, é o que basta. Aleluia, é o que basta. Você crendo no Senhor, o Senhor olhando para você, é isso que basta. Aleluia, glória a Deus. Tem uma nova frase vindo do céu sobre a sua vida. Aleluia. E olha só, superado este momento de adversidade, por causa da fidelidade de Paulo, Deus começa a operar através da sua vida, não é? E operar de verdade. Olha só, versículo 7 de Atos 28. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou com muita bondade durante 3 dias. Olha só, jogado numa ilha, dependendo de uma fogueira. Agora, por causa da sua fidelidade, aparece um homem que foi direcionado por Deus e é hospitaleiro com Paulo e com todas as outras pessoas que estavam junto dele. Lembre-se que o Senhor falou para ele: nenhum dos que estão com você no navio vai se perder. E aqueles homens foram experimentando, juntamente com Paulo, tudo aquilo que Deus deu para ele. Aleluia! Glória a Deus! Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Aleluia! Olha só, além de cuidar, não é? Além de cuidar de Paulo, naqueles momentos terríveis que ele estava passando, Deus agora dá uma recompensa para ele. O homem vem e traz ele, tira ele daquele lugar que ele estava e leva num sítio. Um sítio, meus irmãos, é um sítio. É um lugar grande, é um lugar abastado. E ele ficou ali juntamente com aquelas pessoas por 3 dias, diz a palavra de Deus. E ele, colocando em prática a palavra de Deus. Outra vez, Marcos 16, 17 e 18. Trazemos à memória. Paulo colocou em prática esse texto. Qual era o requisito para receber os sinais que Jesus falou que seguiriam as pessoas? Crer. Crer no Senhor. Paulo cria? Cria. Então o que ele fez? Ele foi lá e orou com aquele homem que estava ardendo em febre e com disenteria, e ele foi curado. E logo o que aconteceu? A notícia espalhou. E outras pessoas enfermas vieram. E Paulo orou com elas. Não é? E a palavra de Deus diz que todas foram curadas. A palavra de Deus é verdadeira. Amém? A palavra de Deus é verdadeira. Ela não envelhece. E as curas, expulsar demônio, falar em novas línguas, pegar em serpente, beber coisa mortífera, que está em Marcos, não ficou obsoleto e nem ficou no passado. É para o presente, é para os dias de hoje. Amém? Você entende isso? Você entende que você pode ser esse instrumento de Deus nessa geração? E olha que nós vamos depender daqui para frente cada vez mais da cura divina. Por quê? Abril vai ser o aumento dos remédios. 5,6% de aumento nos remédios. E quanto subiu o salário mínimo? R$18. As pessoas nem se quiser. Tem gente que não consegue comprar os remédios que precisam. Mas nós temos algo muito melhor do que o medicamento. Nós temos o Jeová Rafá dentro de nós. Aleluia. Nós temos a promessa que Jesus fez para aqueles que creem. Quantos aqui creem no Senhor? Amém. Aleluia. Marcos 16, versículo 17 e 18 é para você, é para mim.
Esses sinais seguirão aqueles que creem. Paulo entendia isso, ele creu nisso, não é? E muitas coisas aconteceram ali naquele lugar, nesses 3 dias, quando ele ficou ali. E mais, a Bíblia diz, o versículo aí continuando, o versículo 10, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. Aleluia. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Aleluia. O que aconteceu com Paulo? O barco afundou. Eles tiveram que jogar tudo que estava no barco. Tudo. O mar engoliu tudo, levou tudo embora. Levou a comida, levou as roupas, levou tudo que tinha dentro do barco. Só as pessoas se salvaram. E eles ficaram sem absolutamente nada. Só com a roupa do corpo molhada e encharcada. Não é? Não tinha onde se pegar mais. Mas Paulo era um só, com fé ali no meio. Era um só. Deus falou para ele: nenhum dos que estão com você vai se perder. O barco perdeu. O Senhor falou para ele a respeito das pessoas. Nenhum realmente se perdeu. As coisas materiais foram embora, mas Deus restitui tudo. Aleluia. Deus restitui muitas vezes mais. E não foram só as coisas materiais. Não é porque as coisas materiais se conseguem. Mas olha o que diz a palavra. Olha o que diz. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias. Até aquelas pessoas que criticaram, que fizeram uma avaliação ruim para Paulo, a respeito de Paulo, até aqueles que se tornaram agentes da adversidade na vida de Paulo, agora Deus os transformou em pessoas que o honraram. Aleluia. E não só aqueles, os outros que estavam ali servindo na casa também honraram a Paulo e honraram as outras pessoas. Amém? O nosso Deus é um Deus grande. Aleluia. A Bíblia diz aí que eles nos puseram a bordo. Quer dizer, eles providenciaram tudo. Levaram Paulo e as pessoas que estavam junto com ele, embarcaram naquele navio e colocaram tudo o que eles precisavam ali naquele navio para a sua sobrevivência. Tudo o que eles precisavam. Tudo, absolutamente tudo o que eles precisavam. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, o que o Senhor tem para nós esta noite? Se você foi desonrado, mal avaliado, se você perdeu muita coisa, se você perdeu todas as coisas, ou se você perdeu algumas das coisas, o Senhor diz para nós essa noite, através da sua palavra, que nós seremos honrados por causa do nome do Senhor. E Ele certamente restituirá tudo o que é necessário para a nossa sobrevivência. O que foi tirado, o que foi roubado, o que foi quebrado, o que foi perdido, o que ficou no meio do caminho, o Senhor vai restituir tudo. Aleluia. Olha só, Ele está dizendo para nós, passamos por momentos de adversidade, claro que passamos, todos nós. O Senhor nesta noite traz para nós uma palavra de consolo, uma palavra de restituição e manda dizer que há realmente uma nova frase vinda dos céus para a nossa vida. Aleluia! Quem recebe isso, diga eu recebo em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Viva, meus irmãos, vivam através da palavra do Senhor, crendo na palavra do Senhor, crendo naquilo que o Senhor diz. E porque Ele nos traz aqui para sermos ministrados pela sua palavra, por uma coisa só, porque Ele nos ama. Aleluia. E o amor do Senhor nunca muda.
Nunca. As pessoas são instáveis. As pessoas um dia gostam da gente, outro dia odeiam a gente. Um dia elas nos mimam, outros dias elas nos machucam. Mas o Senhor nunca faz isso. O Senhor, Ele está conosco quando a gente está lá embaixo e quando a gente está lá em cima. Quando tudo está bem ou quando tudo está mal, o Senhor é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Não é? Lembra o salmo que nós lemos? Ele fez divisas da nossa herança. E a nossa herança é linda. Aleluia. Aleluia. Ele quer trabalhar na nossa vida de verdade. Trabalhar para nos edificar. O Senhor nunca vai te derrubar, mas Ele sempre vai te estabelecer. Ele sempre vai te colocar firme e em pé. E esses dias de luta, de adversidade que você tem passado, eu volto a repetir, como a gente está dizendo todos esses domingos, são experiências que você está passando, que o Senhor vai te usar. Delas, muitas vezes nela, não é? Ou para alguém que esteja passando por situação semelhante à sua. Mas Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos, por causa do seu poder que opera em nós. Não é qualquer poder, é o poder do Senhor que opera em nós. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse em pé, aproveitasse essa palavra. Uma palavra de